Você sabia que sua horta pode fracassar mesmo com boa terra e rega, só porque duas espécies não combinam? Algumas liberam substâncias que travam a vizinha, outras dividem as mesmas doenças e há as que puxam pragas para o canteiro. Hoje você vai aprender a evitar essas combinações perigosas e a planejar um plantio mais produtivo, com lógica e ciência. O tomate é generoso, mas sensível a escolhas erradas ao redor. Quando o ambiente favorece doenças e competição, ele até cresce, porém produz pouco e adoece com facilidade. O segredo é entender que nem todo vizinho é neutro. Certas culturas criam um caminho rápido para fungos e perdas na colheita. Um erro comum é colocar o tomate perto de uma cultura aparentada que também sofre com requeima. Essa doença fúngica mancha folhas, enfraquece a planta e pode destruir a produção em poucos dias. Em espaço pequeno, o contágio se espalha como fogo, porque a umidade fica presa entre as folhas. Além das doenças, o tomate disputa nutrientes-chave ligados à floração e ao enchimento dos frutos. Quando a vizinhança puxa os mesmos recursos, o tomate fica com flores que caem, frutos menores e amadurecimento irregular. O solo parece cansado mesmo com adubação, porque a demanda fica concentrada. Tutorial prático. Escolha um local com sol direto e boa ventilação. Use tutoramento para levantar a planta e retire folhas que encostam no chão. Regue na base, evitando molhar a folhagem, e mantenha espaçamento para o ar circular. Isso reduz fungos e melhora a polinização e a formação de frutos. Se aparecerem manchas suspeitas, remova as folhas afetadas e descarte longe do canteiro. Faça a rotação de cultura na próxima temporada, mudando o tomate de lugar e renovando a matéria orgânica. Com manejo constante e espaçamento, você reduz surtos e ganha colheitas mais longas e estáveis. A alface parece simples, mas é muito sensível ao que acontece no solo. Como tem raízes rasas e ciclo rápido, ela reage rápido a estresse, especialmente quando o entorno libera compostos que atrapalham germinação e crescimento. O resultado costuma ser folha pequena, amarelada e com sabor mais amargo. Um problema frequente é plantar alface ao lado de uma erva de raízes profundas e comportamento agressivo. Essa vizinha pode liberar substâncias que inibem o desenvolvimento da alface, um fenômeno natural chamado alelopatia. Em canteiros mistos, isso se intensifica porque a distância entre raízes é pequena. Outro risco é juntar alface com plantas que exigem sol e manejo de água muito diferentes. Se você rega para atender uma cultura mais sedenta, a alface pode sofrer com excesso de umidade e fungos. Se você reduz a água para a vizinha, que gosta de seco, a alface murcha e amarga. Tutorial prático. Prepare um solo leve, com boa drenagem e matéria orgânica bem curtida. Plante em linhas com espaço para circulação de ar e mantenha a umidade constante, sem encharcar. Se sua horta é pequena, prefira separar folhosas em um canteiro dedicado, para padronizar o manejo. Para melhorar a colheita, use cobertura morta fina para estabilizar a umidade e reduzir respingos de terra nas folhas. Colha as folhas externas primeiro, mantendo-o no miolo para rebrotar. Quando você elimina vizinhanças alelopáticas e acerta o manejo, a alface responde rápido com volume e maciez. O pepino é vigoroso, mas depende de regularidade, água, nutrientes e espaço. Quando o canteiro mistura plantas com preferências opostas, o pepino perde rendimento e fica mais suscetível a doenças. Muitas vezes, o erro não está na adubação, e sim na convivência com vizinhos de química e manejo incompatíveis. Um exemplo clássico é colocar pepino ao lado de uma erva aromática de clima seco, rica em óleos essenciais. Esses compostos podem inibir o crescimento do pepino e reduzir a frutificação. Além disso, essa erva não tolera regas frequentes, então o cultivador entra num conflito. Rega para um e prejudica o outro. O pepino também sofre em canteiros abafados. Folhagem densa e pouca ventilação aumentam a umidade ao redor da planta e favorecem fungos. Quando o pepino cresce estressado, ele forma menos flores e os frutos podem ficar tortos, com casca grossa ou amargor, sinais de desequilíbrio de água e calor. Tutorial prático. Use suporte vertical para o pepino subir, deixando os frutos longe do solo. Regue de manhã na base, mantendo o solo úmido, mas com boa drenagem. Faça cobertura morta para reduzir variações e adube com composto bem curtido ao longo do ciclo para sustentar a produção contínua. Se aparecerem folhas com aspecto esbranquiçado ou manchas, aumente a ventilação, retire folhas muito velhas e evite molhar a parte aérea. Ajuste o espaçamento e mantenha manejo consistente. Com vizinhança compatível e suporte, o pepino produz por mais tempo e com frutos mais uniformes. A cenoura precisa de solo profundo e solto para formar raízes bonitas. Qualquer competição subterrânea ou praga específica pode estragar a colheita por dentro, sem você perceber. Por isso, a cenoura exige planejamento, o que você planta ao redor
e como você preparar a terra fazem enorme diferença. Um erro comum é cultivar cenoura junto de uma planta aromática que atrai pragas associadas a raízes. Essa proximidade aumenta a chance de infestação, porque o canteiro vira um ponto de encontro para insetos que depositam ovos na base das mudas. As larvas podem perfurar a raiz e comprometer textura e sabor. Outro problema é o solo mal preparado. Terra com pedras, torrões ou adubo fresco costuma entortar e rachar a raiz. Mesmo que a parte de cima pareça saudável, a cenoura fica deformada e perde qualidade. A cenoura também não gosta de encharcamento, porque isso favorece apodrecimento e doenças. Tutorial prático: peneire a terra, retire pedrinhas e misture matéria orgânica bem curtida com antecedência. Semeie raso, mantenha a umidade constante e faça desbaste para dar espaço às raízes. Se possível, use uma cobertura leve para proteger a superfície do sol forte nos primeiros dias. Para reduzir pragas, mantenha o canteiro limpo. Evite restos vegetais em decomposição no mesmo local e pratique rotação de culturas. Após colher, plante uma cultura de ciclo diferente para quebrar o ciclo de insetos e doenças do solo. Assim, a cenoura fica mais reta, doce e bem formada. O feijão é valioso porque, além de produzir alimento, melhora o solo. Ele abriga bactérias benéficas nas raízes que ajudam a disponibilizar nitrogênio, favorecendo a fertilidade do canteiro. Só que esse benefício pode cair muito quando o feijão é colocado perto de vizinhos que interferem nesse equilíbrio. Um erro comum é plantar feijão ao lado de uma cultura rica em compostos sulfurados. Esses compostos podem reduzir o vigor do feijão e atrapalhar as bactérias benéficas associadas às raízes. O resultado é uma planta mais fraca, com menos flores e menor formação de vagens, mesmo com sol e água adequados. Outro risco é exagerar no nitrogênio pronto. Quando o solo recebe excesso de adubo muito forte, o feijão tende a fazer muita folha e pouca vagem. A planta fica bonita, mas pouco produtiva. Esse detalhe confunde muita gente, porque parece saúde, mas é desequilíbrio entre crescimento e frutificação. Tutorial prático: plante feijão em local bem ensolarado, com solo solto e drenado. Use matéria orgânica bem curtida e adube com moderação. Instale suporte se a variedade for trepadeira e mantenha o solo úmido sem encharcar. Observe flores e vagens para ajustar o manejo. Depois da colheita, aproveite o canteiro para uma cultura que se beneficia do solo mais rico. Também faça rotação para reduzir doenças e pragas persistentes. Com vizinhança compatível e adubação equilibrada, o feijão vira um aliado do jardim inteiro, trazendo produção e melhorando a terra. Agora você tem um mapa mental. Algumas combinações dão errado por alelopatia, outras por competição e outras por pragas e doenças em comum. Quando você separa canteiros por necessidades parecidas de água, luz e nutrientes, o manejo fica mais simples e a horta responde com plantas mais vigorosas e colheitas mais constantes. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E me conta nos comentários, qual planta na sua casa mais sofre, mesmo você cuidando direitinho? Descreva como está o canteiro, com sol, rega e distância, que eu vou ler e te dar uma sugestão prática para melhorar.